Olá, seja muito bem-vindo ao curso Fim de Semana. Eu quero trazer aqui valiosas dicas para você entender como você pode fazer melhores escolhas no final de semana, sem deixar de aproveitar com os amigos, com a família, mas ainda assim entender um pouquinho sobre trocas inteligentes, sobre opções menos calóricas, para que você não deixe de aproveitar, mas saiba fazer a escolha certa. Então, eu quero começar comentando, né, um pouquinho por que o final de semana geralmente é o maior problema das pessoas, né? Por que as pessoas sempre temem o final de semana? Geralmente é aquele momento que a gente quer relaxar, que a gente acha que a gente merece, né? Depois de uma semana muito cansativa, ou então você realmente tem naquele final de semana um aniversário, uma viagem, uma comemoração com alguém, né? Você tá afim ali de sair para beber, para comer alguma coisa diferente, para almoçar num restaurante diferente. Então, tudo isso vai influenciar nas suas escolhas, né? Tudo isso vai influenciar em todo o seu ambiente, porque quando a gente se conecta com outras pessoas, quando a gente se reúne com outras pessoas, isso influencia muito nas nossas escolhas, né? A gente está ali numa mesa com uma galera, a galera está pedindo alguma coisa, acaba sendo difícil a gente dizer que não quer, dizer que não vai comer, e eu quero realmente que você saiba fazer suas próprias escolhas, saiba fazer escolhas melhores, mais inteligentes, justamente porque eu sou uma nutricionista da vida real. Eu entendo que todos nós somos seres humanos, que a gente vai ter momentos que a gente vai querer sair para comer uma coisa diferente, comer uma pizza, um hambúrguer, tomar uma bebida alcoólica, comer um japonês, coisas que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa rotina, de fim de semana, né, pelo menos, e que vão fazer uma diferença na nossa alegria. A gente sabe que a comida tem, sim, um papel muito importante emocional, e a gente precisa saber dar espaço para esse emocional de uma forma inteligente e equilibrada, para que também ele não invada toda a sua todas as suas decisões, né? A gente não pode, claro, tomar decisões somente com base no emocional. Inclusive, eu ajudo muito meus pacientes nessa questão do emocional. Eu fiz formação em terapia nutricional comportamental, mas isso é papo para outro curso. Mas, no geral, eu quero que você entenda que você pode, sim, num final de semana, comer alguma coisa diferente. Eu ouço muitas pacientes que falam, nossa, Manu, eu sinto uma culpa tão grande quando eu tô com os amigos, quando eu vou sair e já sei que no final de semana vai ter aquela pizza, que eles vão querer beber uma cerveja, e eu já fico com culpa na minha cabeça. Ou então vai ter um aniversário, e tem aquele bolo de aniversário delicioso. Cara, eu já fico nervosa, estressada, porque eu quero comer, mas ao mesmo tempo eu já fico me sentindo culpada, e aí se eu tentar resistir, cada vez mais eu vou querer, e aí a tendência, não sei se você já passou por essa situação, mas a tendência de quem resiste muito é que depois coma sozinha, enquanto ninguém está vendo. Eu sou o exemplo vivo disso, tá? Eu sou a prova viva. A Nutri é a prova de que isso é real, isso acontece e isso precisa ser tratado. Quando eu estava em período de faculdade, né, que eu tinha muitas questões restritivas com a alimentação, eu passei muito por isso. Eu passava em aniversários, quando eu tinha bolo, e eu queria passar aquela imagem de Nutri que não come, que rejeita e tal, enfim. Cara, eu passava poucas e poucas. Dentro de mim, eu tava salivando, desesperada para comer alguma coisa, para comer aquela fatia de bolo, para comer aquele doce, para comer aquela pizza. Mas eu queria parecer plena, que eu não comia. Então, isso é muito curioso, porque eu sei que tem muita gente que passa por isso, e eu quero que você saiba que você não precisa ser restritiva desse jeito, não precisa se culpar desse jeito, você não precisa se martirizar, ficar o tempo inteiro ali passando vontade, passando necessidade, porque depois você vai comprar ali, sabe o que eu fazia? Fazia não, né? Fiz uma vez. Foi um período foi Páscoa, ou foi fim de ano, assim. Cara, eu acho que foi fim de ano, perto do Natal. Eu sempre fui apaixonada por panetone, gente. Apaixonada. Chocotone, tá? Chocotone. Só que eu não comia na frente da família e tal. Uma vez, eu sempre trabalhei em loja, em shopping. Uma vez eu fui, comprei um chocotone, não sei se Cacau Show, assim, em algum lugar assim. Comprei um chocotone, deixei dentro do meu quarto e eu comia de noite, como se não houvesse amanhã. Sei lá, ele durou 3 dias.
Todas as noites eu ia ali e comia, sozinha, escondida, porque ninguém podia ver que eu estava comendo aquilo ali. Vocês entendem o quanto grave é isso? O quanto você está se deixando levar por emoções, o quanto você está se culpando e tentando fazer um papel que não é seu. Você está tentando assumir um papel que não é você. Então, depois de muito tempo, eu comecei a perceber que se eu tivesse essa conduta com o meu paciente, de dizer para ele que ele não pode comer nada disso, que no final de semana ele precisa abrir mão, e aí, enquanto os amigos estão bebendo uma cerveja, ele tem que pedir uma água, enquanto o pessoal está comendo pizza, ele tem que comer uma salada. Se eu fizesse isso, duas coisas iam acontecer. Primeiro, meu paciente ia fugir de mim, nunca mais ia voltar. E segundo, ele ia fazer do mesmo jeito. Ele ia continuar tomando a cerveja, ele ia continuar comendo a pizza, só que sem orientação, sem entender sobre isso. Você percebe que, eu vou fazer uma analogia aqui que eu acho que faz muito sentido. É igual quando a gente pensa em falar sobre sexo com nossos filhos, tá? Vamos dar um exemplo. Eu não tenho filhos, tá? Mas eu acho que esse exemplo cabe muito aqui. Você tem uma filha adolescente, né, que está ali nos seus 14, 15 anos, você sente que precisa começar a conversar sobre esse assunto, mas ele é um tabu muito grande, né? E você tem medo, você prefere não conversar, você prefere deixar ela descobrir sozinha e você acha melhor não conversar porque aquilo ali você acha que é proibido, que não posso falar sobre isso. Não pode existir essa conversa. E o que acontece? A sua filha, o seu filho, vai começar a se descobrir, vai começar a conhecer ali uma pessoa, um namoradinho, e vai começar a vivenciar experiências sozinha, mas sem ter orientação. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer, mas é isso. Se você pegasse o teu filho, a tua filha, e conversasse com ele claramente sobre esse assunto, desse uma orientação para ele de como que ele pode fazer ali nas situações, o que ele deve cuidar, o que é importante, falar um pouquinho da orientação mesmo, ele ia ser uma coisa muito mais clara e muito mais simples de entender. Quando você não fala, quando você não expressa, a pessoa vai fazer porque vai acontecer, mas ela não tem orientação. Então ela pode fazer muito mais errado, de uma forma muito mais errada. Sabe, se você não ensinar sobre camisinha, né, preservativo, coisas nesse sentido, ela vai fazer sem. Ela não vai se privar, porque ela não vai saber. Não sei se você pegou esse exemplo, mas eu acho que ele faz muito sentido aqui. Então, o que eu quero dizer é isso. Eu sou a nutricionista legal. Eu sou tipo a tua amiga. Eu quero ser tua amiga do meu paciente. Então eu falo, se eu falar para o meu paciente que é proibido, que ele não pode comer pizza, comer hambúrguer, tomar uma cerveja, tomar um vinho, comer um doce, ele vai fazer do mesmo jeito, porque vai acontecer, mas ele não vai ter orientação. Você percebe a diferença? Então é esse feeling, essa ideia que eu quero trazer para você entender de fato por que eu falo sobre final de semana, por que eu tenho uma aula específica no meu acompanhamento individual só sobre final de semana. E eu quis trazer isso para você, porque o fim de semana vai acontecer. Mesmo tem gente que até durante a semana faz, tá? Ah, não, fim de semana eu trabalho, é durante a semana que eu como alguma coisinha. Claro, isso também se aplica. Aqui eu quero falar especificamente sobre as refeições e sobre as suas escolhas, para você entender que, independente de ser durante a semana ou fim de semana, você saber como escolher. Porque se eu entender que isso faz parte da tua vida, da tua rotina, e eu te der o caminho, te der a orientação, vai ser muito, muito mais fácil de você ter sucesso nas suas escolhas. Beleza? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, para a gente começar. E aí a gente falar um pouquinho do primeiro ponto que eu quero abordar com vocês. Vamos lá, vamos ver se está indo aqui. Beleza. O que é fundamental a gente entender sobre as escolhas do final de semana? A primeira coisa é o seguinte: existem três, né, principais macronutrientes, que são os alimentos que fornecem calorias. Então, quando a gente pensa em caloria, né, tudo que a gente come é dividido, né? A maioria dos alimentos eles são divididos em macronutrientes, em classes diferentes de nutrientes que fornecem caloria. Então,
O carboidrato é uma primeira classe, né, um primeiro macronutriente, e ele fornece 4 calorias por grama. A proteína é uma outra classe, né, um outro macronutriente, que fornece também 4 calorias por grama. E a gordura, que também é uma outra classe, um outro macronutriente, que fornece 9 calorias por grama. E o álcool aqui também, que entra, né, principalmente no final de semana, que fornece 7 calorias por grama. Eu quero que você perceba que, olhando isso aqui de cara, pensa aí durante 2 segundos. Qual que é o macronutriente mais calórico, que é o que mais você deve evitar? Gordura. Aqui, eu acho que já pode desmistificar muito da nutrição que a gente vê hoje em dia, né? Daquele excesso de low carb, cetogênica. A gente já consegue desmistificar muito isso. Então, você entende aqui que se a gordura tem o dobro de caloria do carboidrato, por que eu vou tirar o carboidrato? Por que eu vou ficar entupindo o meu paciente de gordura? Faz sentido? Não faz. Então, inclusive na minha conduta nutricional, quando eu monto ali a dieta com o meu paciente, eu mostro, eu falo sobre isso, eu sempre priorizo, claro que vai depender, não é uma coisa generalizada para todo mundo, tá? Mas, num geral, um paciente que está ali saudável, né, que não tem nenhuma patologia, nenhuma enfermidade, eu passo uma quantidade maior de carboidrato e proteína e menor de gordura. Claro, a gordura é essencial também para uma série de questões do nosso organismo, tá? Ela é muito importante, produção de hormônios e tudo mais. Só que ela não pode ser uma quantidade maior, ela sempre vai ser a quantidade menor, a menor porcentagem, né? E o carboidrato, além dele ter metade das calorias da gordura, ele tem muita fibra, né? As fibras, elas são provenientes somente dos carboidratos, praticamente, né? Existe fibra na proteína, né, também, então se você come uma carne, né, tem as fibras da carne e tal, mas assim, vamos pensar quase que 100% das fibras que existem, elas vêm dos carboidratos. Ou seja, além do carboidrato ter menos caloria, ele vai te trazer mais saciedade. Fala-se muito que a gordura traz saciedade, só que olha o quanto você precisaria comer de gordura e o quanto você precisaria comer de caloria para ficar saciado. Não faz sentido. O carboidrato, ele com metade das calorias, vai trazer fibra e vai te trazer saciedade. E a proteína também é um macronutriente que fornece saciedade. Por quê? Você percebe quando você come uma carne, principalmente a carne, né? Carne ou frango, você fica ali horas digerindo aquilo ali, você fica mais pesada, justamente por isso, porque a carne, ela também contém essas fibras, né, as fibras ali da carne e tal, do frango, e também ela vai trazer uma saciedade maior, ela vai entrar na corrente sanguínea de uma forma mais lenta, tá, ela vai ter uma absorção mais lenta na corrente sanguínea, a gente fala um pouquinho sobre carga glicêmica, índice glicêmico e tal, e isso aqui, para não confundir a cabeça de vocês, eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Para você falar assim, mas e os carboidratos que não tem fibra e tal? Na verdade, até um carboidrato de rápida absorção, um arroz branco, por exemplo, uma batata inglesa, ele vai ter uma quantidade de fibra, mesmo que menor, mas ele vai ter, tá? Então, isso eu quero que entre agora na cabeça de vocês. Tira um print dessa tela para você sempre lembrar disso aqui. E aí, vamos lá. Quais são as fontes? De onde vem o carboidrato? O que é carboidrato, Manu? Pão. Então, aqui, lembra que essa aula é de final de semana. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os alimentos principais que as pessoas comem no final de semana, beleza? Então, aqui vamos pensar no hambúrguer, né? O pão de hambúrguer é um carboidrato. Vamos pensar aqui num arroz de comida japonesa. Então, você vai no japonês. O arroz é um carboidrato. Opa! Então, a gente já está desmistificando muita coisa. Então, Manu, significa que quando eu vou no japonês, eu não preciso tirar o arroz porque eu estou de dieta? Exatamente isso que eu estou falando para você. A gente vai chegar na aula de japonês, tá? Mas aqui só quero deixar essa pincelada, esse spoiler aí para você entender que não é para tirar o arroz da comida japonesa, beleza? Continuando aqui. Batata frita é uma fonte de carboidrato. Mas é frita no óleo e tal, tem a gordura. Sim, vai ter um pouco mais de gordura por ela ser frita no óleo e tal. Mas ainda assim, a base é uma batata, é uma fonte de carboidrato. Pão de alho é um carboidrato? É um pãozinho, pô. Um pão de alho ali que você vai comer no churrasco. É um carboidrato, tranquilíssimo. Aqui é uma massa de pizza, tá, gente? Então, a massa da pizza é um carboidrato? Sim. Opa, então mais um spoiler aqui. Significa que eu não preciso tirar a borda da pizza quando eu vou comer uma pizza? Exatamente.
A gente vai também ter... Eu vou separar em aulas, né? Cada aula vai ser um tema. Então, pizza, hambúrguer, japonês, a gente vai falar mais pra frente. Mas mais um spoiler. Você não precisa tirar a borda da pizza quando for comer. E outro exemplo aqui é o doce de leite, né? Ou a gente pode pensar numa goiabada, numa geleia de fruta, até no chocolate, mas o chocolate ele vai ter uma quantidade maior de gordura. O doce de leite ele é basicamente só carboidrato, né? Ele tem uma quantidade maior de carboidrato e um pouquinho de proteína. Então, essas opções, né, esses alimentos, são alimentos fontes de carboidrato. Quais são as fontes de proteína, Manu? Então, você vai comer ali uma carne, né? Uma carne de hambúrguer, uma costelinha, um peixe, um salmão, um ovo cozido, né? Que a gente poderia pensar numa pizza portuguesa que vai ter ovo cozido, por exemplo. Aqui um frango assado, né? Domingo, geralmente, é dia de pedir um frango assado ali, você come para a família toda, a gente está sem vontade de fazer comida e tal. Então, seriam fontes de proteína ali que a gente poderia pensar num final de semana, né? A carne de hambúrguer e tal, basicamente isso. E as fontes de gordura, aqui, lembra? 9 calorias por grama. É aqui que eu quero que você foque, que você pense em evitar o excesso. Então, quando a gente pensa em manteiga, né? Manteiga, margarina em geral, cara, final de semana, já vou começar o café da manhã diferente. Vou fazer ali um pão na chapa, né? Um pão com manteiga. Aí você enche de manteiga aquele pão. Cuidado com excesso. Ah, Manu, mas e se eu botar, então, sei lá, um azeite? O azeite é a mesma. Ele vai ter o tipo de gordura é diferente, tá? A manteiga é uma gordura saturada, o azeite é uma gordura mono e poliinsaturada, mas isso aí é tema para outro curso. Mas assim, a caloria é a mesma, gente. É exatamente a mesma. Não é porque o azeite é mais saudável que você pode usar muito. Não, de jeito nenhum. Ele vai ser tão calórico quanto, entende? Então, isso eu quero que você perceba. Queijo, né? Ah, você vai comer um risoto, um macarrão, vai num restaurante ali e entope de queijo ralado, né? Coloca muito queijo. Queijo cheddar, né? Você vai comer ali um hambúrguer e enche de queijo cheddar. Muito calórico. Abacate. Pô, super saudável, Manu. Claro que é saudável, porém é extremamente calórico. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Ah, vou fazer um avocado toast, né? Aquele pão com ovo e abacate. Excelente, mas tem que tomar cuidado ali com o excesso de gordura. Creme de leite, né? Então, por exemplo, você vai ali fazer um estrogonofe, vai fazer um risoto, vai fazer algumas receitas, né, que levam molho branco, por exemplo, né, um macarrão com molho branco. Tudo isso é fonte de gordura, fonte de 9 calorias por grama. Além disso, né, vamos pensar no churrasco. Cara, a gordura da carne e a pele do frango. Meus amores, tira isso da sua vida. Elimina isso da sua vida. Por quê? A gordura da carne e a pele do frango são fontes de gordura saturada. Aumentam o risco de doenças cardiovasculares, aumentam o risco de colesterol. Péssimo para a saúde. Entupimento de artérias e um monte de outras coisas. É péssimo para a saúde. Eu não recomendo, tá? Então joga fora a gordura da carne e a pele do frango. Inclusive, quando a gente comentou aqui, ó, o frango de padaria, mesma coisa. Tira essa pele aí, não é para comer essa pele, não. E aí, outras opções, né? Quando a gente vai tô na praia, quero pedir ali um gurjão de peixe, né? Aquele peixe, aquele frango empanado, cheio de fritura. E aí, você, não satisfeito, ainda vai lá e coloca uma maionese, sabe? Aquele molho ali de maionese com ervas. Cara, o que tem aqui? Tem proteína? Legal? Tem. Mas o que tem em maior quantidade? Olha a capa de gordura, de fritura que tem isso aqui. É extremamente calórico. E ainda a maionese, que é um molho extremamente calórico, que a gente vai falar na aula de hambúrguer, é muito calórico, gente. E aí você comeu um pouquinho de proteína e isso aqui de gordura. Ainda tem um carboidrato por causa da farinha, né, que é feita ali empanado. Cebola frita, né, onion rings, tudo isso que é frito. Todas as opções que são fritas, que tem muita gordura, que são muito gordurosas, cara, evita esse excesso, porque são 9 calorias por grama. Aqui, pô, Manu, vou comer um franguinho, vou comer um frango, uma carne no almoço. Tá, mas aí você pede um parmegiana, um frango, uma carne parmegiana. Cara, o que tem aqui? Queijo pra caramba. E ainda é uma carne empanada, um frango empanado, cheio de óleo, imerso em óleo. E ainda um top de queijo, ainda bota ali um molho. O molho de tomate não tem problema não, tá? Quase não tem caloria. Mas
Além de ser empanado imerso em queijo. E, gente, eles entopem de azeite, né? Entopem de azeite. Então, essas escolhas aqui não vão ser as melhores. De jeito nenhum. São extremamente calóricas, sabe? E aí, o que a gente pode resumir disso aqui? Tá? Quando a gente pensa em escolhas mais leves, essas opções aqui vão ter muito menos caloria do que essas. Percebe? Muito menos caloria. Essas opções, né, esses tipos aqui de proteína e tal, vão ter muito menos caloria do que essas opções. Qual que é o resumo geral? Um resumo em uma frase simples e objetiva. Escolha mais carboidratos e proteínas e o mínimo de gordura possível. Beleza? E mais um ponto importante que eu quero que vocês entendam, né? Agora é um outro tema, um outro ponto, né, dessa questão, que é importante, que são as fibras. Então, quando a gente pensa em final de semana, quando a gente pensa em comer uma refeição que vai trazer uma saciedade maior, a gente tem que pensar em opções que contenham fibra. As fibras, elas trazem mais saciedade e fazem com que você coma menos. Fora que as fibras diminuem a absorção de gordura do alimento. Então, se você está comendo, por exemplo, aqui eu dei o exemplo da aveia, né? Porque tem gente que fala, que você já ouviu falar provavelmente, né? Come aveia para controlar o colesterol. A aveia tem muita fibra, então vai ajudar bastante nisso. Quando você come, por exemplo, eu vou dar outro spoiler aqui, mas a gente vai falar mais profundamente sobre isso. Se você come uma carne de churrasco, por exemplo, mesmo que você não coma a gordura da carne, a carne em si tem gordura, tá? Tem uma quantidade de gordura. Quando você come essa carne junto com um arroz, com um pão ali de alho, por exemplo, né, ou com uma batata assada, você vai estar consumindo uma quantidade de fibras que são provenientes dos carboidratos, e essa fibra vai diminuir a absorção de gordura que tem na carne. Então, é estratégico, é interessante você inserir essas fontes de carboidrato. Mas no carboidrato, mas a gente não está falando de fibra? Sim. Por quê? As fibras, elas são provenientes dos carboidratos. Elas vêm dos carboidratos. Então, quando a gente pensa em saciedade, em um alimento que vai te trazer mais saciedade, a gente pensa em pão, arroz, aveia, batata, legumes em geral, porque os legumes eles são riquíssimos em fibra também, saladas em geral. E aí, pô, Manu, mas mesmo o pão branco, mesmo o arroz branco, sim, ele também vai ter uma quantidade de fibra, tá? Vai ser menor, óbvio que vai ser menor do que um arroz integral, do que um pão integral. Mas, como a gente está falando de final de semana, eu quero que você entenda que geralmente as pessoas não vão fazer, tipo, no japonês. Você não vai pedir um arroz integral, né? Vai vir ali o arroz branco. Mesmo que ele seja branco, ele tem uma quantidade de fibra menor que o integral, mas tem, beleza? Então, eu quero que você entenda justamente isso. Quando você pensa nas fibras, você pensa ali no pão do hambúrguer, então é interessante você consumir o pão do hambúrguer. No arroz do japonês, então é interessante você consumir o arroz do japonês, porque ele vai trazer mais saciedade, né? A salada, então é interessante, talvez, você colocar uma salada no teu hambúrguer, para que dê uma saciedade maior. Então, tudo isso faz sentido ali. Então, quando você vai comer um prato de comida, legal colocar uns legumes, né? Então, isso aqui é a ideia principal que eu quero que você tenha, que você comece a clarear a sua mente, para você entender um pouquinho em relação aos macronutrientes e às fibras. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder, de te auxiliar, de tirar suas dúvidas. Eu vou deixar esse PDF também aqui anexado na aula. Essa foi a primeira aula e agora a gente vai entrar minuciosamente em cada tema, né, de cada opção de refeição ali do final de semana para você saber fazer suas próprias escolhas.